Meu nome é Daniel Message, sou cardiologista com especialização em tomografia e ressonância cardíaca pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Atualmente trabalho no Instituto Maringá de Imagem, Hospital Bom Samaritano e Hospital Santa Casa de Maringá, Centro de Diagnóstico Marcos Corpa em Campo Mourão e Centro de Diagnóstico por Imagem em Umuarama. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Tiago Senra pelo convite para apresentar essa aula. Essa aula é uma continuação da atualização em ressonância magnética e tomografia cardiovascular para o clínico do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ODIC. Me coube falar sobre um tema relacionado à ressonância magnética. E eu separei esse artigo, um artigo relativamente novo, publicado em janeiro de 2019 na revista da SCMR, Sociedade de Ressonância Magnética Cardíaca, talvez aí uma das revistas com maior expressão na área de ressonância cardíaca. Ficou para falar sobre um artigo que trata da associação do volume atrial esquerdo indexado e todas as causas de mortalidade em pacientes referidos para a avaliação de ressonância magnética de rotina, um estudo multicêntrico. Tá? A gente sabe que o aumento do volume do ato esquerdo ele está classicamente associado a doenças valvares, à disfunção sistólica e ou diastólica do ventrículo esquerdo, a apneia do sono e principalmente fibrilação atrial. E a gente sabe que a dilatação do átrio esquerdo ela está associada a maior incidência de hospitalizações por insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e por morte. Apesar de termos alguns trabalhos na literatura, principalmente na área de ecocardiografia, relacionando o tamanho do átrio esquerdo com eventos cardiovasculares, tá? E considerando que a ressonância magnética cardíaca ela é tida como método padrão ouro para a medida de volume e dimensões de câmeras cardíacas, isso quando comparado com outros métodos de imagem, e embora existam trabalhos em ressonância magnética na literatura que correlacionam tamanho de átrio esquerdo com eventos, os autores do estudo eles julgaram que não havia nenhum trabalho que relacionava a associação entre graus de dilatação do átrio esquerdo avaliado pela ressonância magnética cardíaca e desfechos em pacientes sem doenças cardiovasculares. O estudo foi feito nos Estados Unidos, tá, em 3 centros, e o que se objetivava esse estudo? Qual era o desfecho esperado? O desfecho principal, morte por todas as causas. Não se avaliou morte por causa cardiovascular, isso é importante dizer isso já no começo, isso é uma limitação evidentemente. Os dados foram compilados de uma nuvem, a Cloud CMR, e dados do Seguro Social americano. Em relação a essa nuvem, Cloud CMR, é um banco de dados bem interessante, aberto para o público, basta fazer um cadastro, você consegue ver exames de tomografia, de ressonância. Tá? E a análise estatística foi feita através de modelos de razão de risco de Cox, tá? Que eles objetivavam mensurar a associação das dimensões do átrio esquerdo e morte por todas as causas. A mediana do tempo de estudo, a mediana de segmento foi de 48,9 meses. Tá? O trabalho, primeiramente, teve um braço que era análise do volume normal do átrio esquerdo. Isso foi feito com 85 pacientes voluntários, em que foram obtidos dados dos pacientes e dados de ressonância magnética do átrio esquerdo. Tá? E com esses 85 pacientes se chegou a um volume considerado normal. Tá? O outro braço foi o braço dos pacientes. Foram arrolados 10.890 pacientes, tá? E esses pacientes foram divididos em pacientes com volume de átrio esquerdo normal, volume de átrio esquerdo aumentado discreto, aumentado moderado e aumentado de forma importante. Foram avaliadas medidas específicas do paciente, dados de história clínica, dados de classificação de insuficiência cardíaca, históricos de doenças como hipertensão, dislipidemia, diabetes, história de doença cardiovascular na família,
doenças valvares, doença coronariana, arritmia, doenças congênitas, histórico de massa ou trombos, uso de medicamentos e o número de pacientes mortos que eu vou comentar daqui para frente. E além disso foram feitas várias medidas de ressonância cardíaca, medidas tanto do átrio esquerdo, quanto do ventrículo esquerdo, quanto do ventrículo direito, além de pesquisa de fibrose miocárdica. Tá? A medida do volume do átrio esquerdo foi feita através do método biplanar, em que se mediu nos cortes de 2 câmeras e 4 câmeras a área e o comprimento do átrio esquerdo, tá? E através de uma fórmula matemática se chegou a índices de volume considerado normal, de 21 a 52 ml por metro quadrado, aumentado discreto 52 a 62, aumentado moderado 63 a 73 e aumentado importante maior que 73 ml por metro quadrado. A análise da variação intra e interobservador com esse método biplanar ela é muito boa, mostrou um índice de confiança de valores de 0,9 para a variação intraobservador e 0,81 para a variação interobservador. Ou seja, eu fazendo esse exame em Maringá, Dr. Tiago Senra fazendo esse exame em São Paulo, qualquer outro colega fazendo esse exame em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a possibilidade de termos valores semelhantes é enorme. A análise mostrou de maneira muito clara relação direta entre aumento de volume de átrio e taxa de mortalidade. Em relação ao desfecho primário, o desfecho morte por todas as causas, o que a gente encontrou? Na amostra total de 10.890 pacientes, a gente teve um número de 835 mortes, 7,7% da amostra. Tá? Quando a gente falava de pacientes com um átrio de tamanho normal, a porcentagem de pacientes mortos foi de 6,1%, aumento discreto 8,2%, aumento moderado 9%, aumento importante 12,4%, que mostra o slide anterior, o que corrobora com o slide anterior, que mostra que quanto maior o volume atrial, maior a taxa de mortalidade. Isso eu vou mostrar mais alguns dados que demonstram isso. Em relação à curva de Kaplan-Meier, isso é nítido, quanto maior o volume atrial esquerdo, menor é a taxa de sobrevida desses pacientes. Quando se avaliou o período de segmento estimado de 100 a 120 meses, observou-se que a chance de um paciente com volume normal estar vivo nesse período era maior que 90%, e a chance de um paciente com átrio esquerdo muito aumentado era menor do que 85%. A análise estatística ela se baseou em 3 modelos. O primeiro, de análise univariada, que mostrou que todos os fatores analisados, quando relacionados ao aumento de átrio, tinham relação com o aumento de mortalidade. A gente pode observar que pacientes com aumento discreto tinham um aumento de 35% no risco de mortalidade, moderado 51% e aumento importante, pelo menos aí 114% de aumento de risco de mortalidade. Quando se avaliou através do modelo 2, análise multivariada, se encontrou dados como idade, gênero, fibrilação atrial, história de hipertensão, história de diabetes, história de infarto miocárdio, como ajustes para isso. E apesar de todos esses fatores, ainda se mostrou que quanto maior o aumento do átrio esquerdo, maior o risco de mortalidade. O modelo 3 ele usou análise multivariada associado à análise de dados da ressonância, como fração de ejeção do ventrículo esquerdo, massa do ventrículo esquerdo, presença de fibrose no ventrículo esquerdo, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, e mostrou que independente desses fatores e dessas variáveis achadas na ressonância magnética, o aumento do átrio esquerdo estaria diretamente relacionado com o aumento de mortalidade.
O trabalho também mostrou um dado interessante que cada aumento de 5 ml do volume indexado do volume indexado do ato esquerdo, isso aumenta também o risco de morte por todas as causas. Só uma pequena observação, uma pequena correção. No modelo 3, somente aumento moderado do átrio, aumento importante do átrio e o incremento de volume de 5 ml foram preditores estatísticos de mortalidade. Quando a gente analisa variáveis como idade, hipertensão, diabetes, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, presença de valvopatia esquerda, taxa de filtração glomerular, a gente acha dados muito interessantes. É possível, através da análise estatística do trabalho, observar que mesmo pacientes abaixo de 60 anos ou acima de 60 anos, mesmo pacientes que eram ou não hipertensos, que eram ou não diabetes, que tinham disfunção ventricular ou fração de ejeção preservada, pacientes que tinham valvopatias do lado esquerdo, principalmente aí valvopatia mitral, e que tinham taxa de filtração glomerular normal ou alterada, apesar disso, o aumento do volume do ato esquerdo considerou sendo um fator agravante para aumentar a mortalidade por todas as causas. Observa-se que nenhum desses fatores foi considerado fator protetor quando o ato esquerdo tinha volume aumentado. Então, conclui-se com todas essas informações que existe uma correlação inequívoca entre o aumento de medidas do ato esquerdo, sobretudo aumentos de moderado e importante, com todas as causas de mortalidade. Isso se confirmou como endpoint primário do estudo. Tá? Se a gente for elencar alguma limitação do estudo, primeiro, o estudo retrospectivo, tem todas as críticas aos estudos retrospectivos. Segundo, a análise foi feita através de banco de dados, então as informações não são sempre 100% confiáveis. Né? Mas apesar de tudo isso, a conclusão do estudo é muito interessante. Primeiro, mostra uma maneira muito simplificada de se calcular o volume do lado esquerdo e a excelente correlação intra e interobservador. A correlação estatística em análise multivariada e multivariada com parâmetros de ressonância magnética e mostra que de todos os fatores de risco, que apesar de diversas doenças, o ato esquerdo é um fator de risco de morte por todas as causas.